Será que alienígenas vivem no espaço ou já estão entre nós? Hoje você vai conhecer o caso do sinal de rádio misterioso vindo do espaço, sobre uma bactéria que pode ter vindo de Marte e até fósseis bizarros que foram encontrados pelo mundo. Nessa lista de evidências de vida alienígena que vão te deixar chocado. Mas antes, você sabe, né? Não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Fósseis em meteorito. Em 1996, um anúncio muito controverso da NASA dizia que eles tinham encontrado algo que parecia ser micro-organismos fossilizados, mas não era algo normal. Ele estava em um pedaço de meteorito marciano em formato de batata. Ele provavelmente foi retirado da superfície de Marte e meio que jogado para o espaço em alguma colisão de outro meteoro no planeta vermelho e vagou pelo sistema solar por cerca de 15 milhões de anos, até que eventualmente se aproximou da órbita terrestre e atingiu o solo da Antártica, onde foi descoberto lá em 1984. Entretanto, a hipótese foi muito combatida, já que a matéria orgânica que estava presente no fragmento, assim como os micro-organismos que nele estavam fossilizados, poderiam ser resultado da contaminação daqui da Terra mesmo. Ué, Thiago, mas como assim? Meus queridos, para ter confirmado isso com mais certeza, a amostra teria que ter sido coletada antes de cair aqui, o que era impossível, né? Aí nós estamos falando de um negócio que pode ter saído da Terra, foi parar em Marte e voltou para a Terra. O que é que você acha desse caso? Seria possível? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Vida em Marte. Por volta de 1976, o projeto Viking Mars trouxe de volta para a Terra uma diversidade de amostras do solo do planeta vermelho. Com eles, foram possíveis ser analisados em mais detalhes, ali pelos cientistas da NASA, coisas diferentes que não se via antes. Durante uma dessas análises, foi colocado um material com base de carbono rico em nutrientes radioativos no solo, e foi feito isso para que ele pudesse testar a produção de gás metano radioativo. Ao fazer isso, eles tiveram um resultado muito positivo, o que na prática demonstra a possibilidade da existência de vida por lá, uma vez que seria necessário que alguma coisa viva estivesse metabolizando os nutrientes para que aquele gás fosse sintetizado. É muita palavra complexa e bonita, mas basicamente isso aí confirmaria que existe alguma espécie de vida. Apesar disso, outros testes feitos no futuro não encontraram o mesmo resultado, o que fez a ideia ser descartada. Porém, o pesquisador responsável pela descoberta realizou o mesmo teste com o material ali daquela primeira vez, alguns anos depois, e claro que teve o mesmo resultado. Até hoje, esse pesquisador da NASA defende a sua teoria de que há sim uma forma de vida por lá. Porém, se esse for o caso, família, estamos falando de vida muito simples, tá? Como bactérias ou até mesmo algo ainda anterior a elas. Uou! Em 1977, o telescópio da rádio da Universidade do Estado de Ohio recebeu uma mensagem muito curiosa, um "Uou!", como foi descrito pelos pesquisadores durante a entrevista que ocorreu naquela época. Era um dia comum de observação, até que eles captaram um sinal de um pulso de radiação que veio de algum lugar da constelação Sagitário. O sinal durou cerca de 37 segundos e o equipamento que estava registrando o comprimento das ondas registrou essa mensagem, né? Literalmente era WOW. Uou! Sendo que o equipamento nem serve para isso exatamente. O mais curioso sobre esse caso é que a mensagem chegou em uma das poucas frequências de rádio que não são utilizadas aqui na Terra por nenhuma emissora. Ou seja, seria impossível que a mensagem tivesse vindo daqui e fosse captada por interferência. Desse modo, meus queridos, como a estrela mais próxima naquela direção fica a uns 220 milhões de anos-luz daqui, seria muito difícil ir atrás dela para saber o que é que falou esse uou. Ou seja, para a mensagem ter chegado até nós, ela teria que ter viajado há muito tempo no passado, ou quem a mandou possui uma tecnologia tão avançada que é capaz de superar a distância e se comunicar conosco rapidamente, em tempo real. Apesar dessa teoria ser muito interessante, ainda há a possibilidade de ter sido algum evento natural, como uma magnitude tremenda, e o uou seria apenas uma coincidência na hora do registro, tal como a imagem do Jesus no pedaço de pão. Só que, né, é aquela coisa, não temos como provar nenhum e nem outro, ou seja, até lá as duas respostas ainda pertencem ao mundo de possibilidades que provavelmente a gente não vai ver respostas. Fósseis estranhos.
Em um outro vídeo aqui no canal, a gente falou sobre o Museu das Criaturas Místicas, onde havia uma coleção de ossos e corpos mumificados que poderiam possivelmente pertencer a seres mitológicos ou até mesmo alienígenas. A propósito, se você não viu esse vídeo ainda, eu recomendo, tá? É muito legal. Bom, por mais que tudo ainda seja relativamente incerto, ao redor do mundo, diversos fósseis e ossadas bem estranhas são encontradas muitas vezes. Na grande maioria desses casos, por ser algo muito surreal, o corpo encontrado dificilmente passa por uma análise mais minuciosa, já que pelo ceticismo ao absurdo da coisa, a grande maioria já é descartada como um golpe, né? Isso porque realmente há vários casos em que ossos pertencem a seres humanos e foram modificados em rituais ou práticas artísticas, ou simplesmente foram feitos desde o início com a intenção de enganar alguém. Só que é assim, família, no meio de todos esses nós realmente não temos certeza se algo foi realmente encontrado ou não. Além disso, mesmo que fosse descoberto, ainda há a possibilidade de informação ser mantida longe da população, né? Como em diversos casos de aparições de OVNIs pelo mundo, em que agentes do governo são vistos por testemunhas no local, como por exemplo o caso do ET de Varginha ou de Roosevelt. No final das contas, a gente nunca vai ficar sabendo se são realmente uma coisa real ou não. Porém, uma das ossadas mais intrigantes do estilo é uma de um crânio fossilizado que lembra muito a cabeça de um humano, mas é claramente outra coisa. O topo da cabeça é pontudo e conta com 6 cavidades oculares, 2 narinas, dentes pontiagudos e uma bochecha meio estranha ali, né? Assim como sua mandíbula pontuda. Esse achado ocorreu recentemente e ainda não tiveram os resultados certeiros se isso é realmente uma descoberta cabal ou é só mais uma pegadinha feita por alguém. Mas de todo modo, se for confirmado verdadeiro, essa seria uma prova definitiva com certeza, né, família? Comenta aí sua opinião, você acha que isso realmente pertence a outro mundo ou não? Equação de Drake. No ano de 1961, um astrônomo norte-americano chamado Frank Drake desenvolveu uma equação que recebeu seu nome. Com essa equação, nós seríamos capazes de calcular qual é o valor estimado do número de planetas habitáveis para o surgimento da vida inteligente, que pudesse inclusive se comunicar conosco na nossa galáxia. Presta atenção nesse detalhe, eu disse galáxia. A gente tá ignorando todo o resto do universo feito de bilhões de outras galáxias e calculando apenas uma aqui, tá? Porém, mesmo assim, segundo seus cálculos de equação de Drake, apenas na nossa vizinhança imediata seria lar de pelo menos algumas dezenas de milhares de planetas que poderiam dar suporte para a vida. Seu cálculo leva em consideração ao todo 7 fatores aqui: a velocidade de formação de novas estrelas, como o nosso Sol, por exemplo, a fração de planetas parecidos com a Terra, a fração com que esses planetas levam para se desenvolverem e, bom, são coisas interessantes, né? Após a resolução do cálculo para a Via Láctea, Frank constatou que para existir algo em torno de 10.000 planetas que já possuem vidas inteligentes comunicáveis. Porém, cálculos feitos com novos dados coletados sobre a nossa galáxia, foi constatado um número ainda maior, sendo centenas de milhares de planetas assim na realidade. O único problema com essa teoria é que, apesar desse valor gigantesco, estamos falando de uma galáxia infinitamente maior, ou seja, mesmo que existam centenas de milhares de vidas inteligentes como nós, dificilmente essas vidas teriam condições de se comunicar por conta da distância que os seus planetas ficam um do outro. Por exemplo, se a gente mandasse uma mensagem hoje para lá, até ela chegar no seu destino, a nossa espécie já teria se extinguido. Pode ser que alguma mensagem tá vindo a caminho de nós e a gente não vai ver. Que tristeza, né? Bactéria de Marte. Em 2002, cientistas russos alegaram ter encontrado uma misteriosa bactéria com uma habilidade muito impressionante. Essas criaturinhas eram imunes à radiação, não recebendo qualquer efeito disso. Porém, o que chamou a atenção deles é que a sua habilidade era algo muito superior a qualquer coisa aqui no nosso planeta. Ou seja, família, isso era bem estranho, né? Já que por conta da seleção natural, é muito difícil você encontrar animais que sejam exagerados demais das suas habilidades. Até porque produzi-las sem ter utilidade seria um custo de energia desnecessário. Desse modo, querendo ou não, eventualmente as bactérias que nascem com mutações, que a sua defesa é mais fraca, teria muito mais sucesso em sobreviver, já que precisariam se alimentar bem menos do que as outras, e com o tempo isso se tornaria normal, até ela ter um nível aceitável. Porém, como essas bactérias não estavam respeitando esse princípio da natureza, os pesquisadores ficaram muito curiosos para tentar entender o que é que estava acontecendo. No teste, eles usaram uma quantidade de radiação
radiação capaz de matar qualquer ser vivo. Ouviu bem? Capaz de matar qualquer ser vivo, exceto porque elas aguentaram durante o experimento. Segundo as conclusões desses testes, os cientistas chegaram na resposta de que levaria cerca de 100 milhões de exposições à fonte de radiação mais intensa para que exista um planeta Terra naturalmente. Por conta disso, seria impossível que elas tivessem evoluído aqui na Terra. E segundo eles, nessa teoria, a possibilidade dessa bactéria terem evoluído em Marte e acabaram vindo parar aqui na nossa Terra. Vê se pode, né? Porém, a teoria ainda é muito combatida por outros pesquisadores que defendem que nem sempre a natureza é extremamente eficiente assim. E se você for parar pra pensar, até que faz sentido, né? Veja por outro exemplo os nossos dentes do siso, que crescem mesmo sem ter espaço na nossa cabeça e podem trazer uma série de problemas para a mandíbula, além, é claro, de apodrecerem com uma facilidade tremenda. Mesmo sendo completamente inútil, nossos corpos ainda gastam tempo e energia fazendo esses negócios. Tudo bem que em certo momento ele pode ter sido muito importante pra gente, mas no momento não é, e o nosso corpo não sabe disso. Sinais misteriosos em SETI. Em fevereiro de 2003, um grupo de astrônomos trabalhando no SETI, um projeto que busca por sinais de vida pelo espaço, utilizou um telescópio gigantesco em Porto Rico para analisar cerca de 200 seções de céu onde eles tinham recebido um sinal de rádio misterioso. No começo eram vários sinais diferentes, porém com o tempo eles foram desaparecendo até sobrar apenas um, que ficou mais intenso para surpresa de todos. O que deixa a equipe intrigada é que o sinal vem sempre do mesmo quadrado do espaço. Além disso, ele é enviado em uma frequência em que os elementos de hidrogênio se tornam um condutor que até aceleraria a transmissão. Ou seja, se alguma espécie fosse desenvolver um equipamento capaz de se comunicar entre sistemas solares por meio de rádio, a onda seria definitivamente essa. Ou seja, pode ser que aquela mensagem nem demore tanto pra chegar assim, viu? Porém, antes que você surte aí, ainda não temos como confirmar se esse evento é realmente alienígena ou não. Apesar de que eu acho que pode, viu? E você, acredita que alienígenas teriam interesse em se comunicar com nós? Ou, bom, qualquer vida fora da Terra é alienígena. Então, coloca a sua opinião aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Porque tem vídeo todo dia aqui no canal, é isso mesmo? Um abraço, fica bem, a gente se vê no próximo vídeo então. Valeu!